Guto Graça sempre com a gente aqui no Band News Station, acompanhando tudo que rola nas redes. E o Guto hoje vai falar sobre as repercussões após a morte do Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo que morreu aqui nos Estados Unidos, foi enterrado ontem. Claro que esse tipo de notícia, né, Guto, gera um fla-flu nas redes sociais, não poderia ser diferente. Mas eu vi muita gente ali também seguindo por uma trilha do meio, né? Tem gente que comemorou, tem gente que lamentou, claro, mas teve aqueles também que falaram, olha, não é o caso de sair por aí, nem comemorando, enfim. Conta pra gente um pouco sobre essa repercussão. Bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Primeiro, vamos entender que a movimentação do que acontece no Twitter do Brasil mexe com o Twitter mundial. A morte do Olavo de Carvalho ocupa 7 horas de liderança e de ponteamento de Twitter internacional, de Trending Topics, que gera instantaneamente, quando apareceu o nome dele, a gente riu muito, riu não no sentido do óbito, mas de achar estranho, que começou a disparar a busca do nome dele pela Ásia. Aí aquela coisa, por abrindo muito cedo, digamos, os mercados, abrindo tudo, a procura, quando as pessoas viam aquele nome citado no Twitter, buscavam para saber quem era. E internacionalmente, acaba que o New York Times termina fechando com o obituário do professor Olavo, né, o guru do bolsonarismo, como você disse, e faz um fechamento internacional, digamos assim, para a gente compreender. Agora, como disse você, dentro desse fla-flu, o que me espanta mais do que o resultado final foi a movimentação. De início, nas primeiras 3 horas, você tinha mais ataque à morte do Olavo de Carvalho do que, digamos, pensamentos positivos, celebração elevada. Começou mais pesado no ataque, como você disse no Fla-Flu. No final do dia 26, quando você pega todo o apanhado de tudo o que foi dito, e digamos que esse ódio, digamos, o ódio hater comemorativo que você disse do Fla-Flu, fecha com 12%. Homenagens e citações positivas com 20% quando você vê todas as bolhas. Por quê? Parece que quando começou o tipo de ataque, você sensibilizou pessoas que estão nas bordas, não necessariamente, digamos assim, o mais bolsonarista, o mais ferrenho defensor, mas ele via, estão comemorando morte, eu nem sei quem é direito esse cara, ou seja, acabou gerando como a gente sempre diz, movimentação, tem que olhar, às vezes, nas bordas, acima de tudo isso. No final, quando chega, fecha com 12% de ataque, 20% de fato do volume tendo, digamos, de homenagens. A gente tem que começar a compreender que até foi uma coisa, ataque difuso. O ataque era pessoal, mas a defesa, ela vinha organizada. Ela pedia, olha, vê se bloqueia quem estiver falando sobre, ou denuncia comentário de hater ao professor Olavo, ou seja, teve uma organização em defender a memória que não houve no ataque. Ou seja, que fique muito claro, ou seja, houve, digamos assim, que no final, quando o presidente Bolsonaro decreta o luto oficial que ele havia ignorado, ele novamente vai para o controle da pauta e o assunto passa a ser a decretação do luto oficial pelo Bolsonaro. Ou seja, a gente tem que compreender as movimentações para compreender até mesmo onde a morte de um guru, que às vezes podia ser crítico, a você que está comemorando, você que é de oposição, entenda, o guru às vezes pode ser quem pode provocar a implosão de ambientes que não sofrem explosão externa. Então, não faz sentido júbilo ou comemorar a morte do Olavo de Carvalho se você não tiver uma contenda específica com ele. Entendeu, o Barão? Dizer do bolsonarismo, do conservadorismo, eu acho pesado para a quantidade de júbilo que gerou, que foi bem aproveitada pelo outro lado para quê? Para se unir em defesa desse tipo de ataque. Ô Guto, para além do juízo de valor, né, de pensar errado, não é fazer isso, se juntar, comemorar a morte de alguém, eu particularmente acho errado, não consigo pensar em fazer isso com uma pessoa, mas observando esses movimentos que você citou, me passou algo pela cabeça que é o seguinte: normalmente quem utiliza a rede social e muitas pessoas celebram
a liberdade das redes sociais, porque eu posso me expressar, posso falar sobre qualquer coisa, porque esses jornais, a imprensa estabelecida manipula a pauta. No fim das coisas, o que a gente observa quando você cita aí do presidente da República, né, sabendo lidar muito bem com isso, ele volta a ter controle da pauta e fala sobre o que as pessoas devem falar, né? Ele cria um comportamento que, na verdade, é seguido pelas outras pessoas. Então, talvez a gente não tenha tanta liberdade assim nas redes, ou quem usa, quem se engaja, né, nesses movimentos das redes, talvez esteja um pouco enganado, né, com relação a essa sensação de liberdade. Liberdade você tem. Se você tem um aparelho e tem pontas de dedos para teclar, você tem essa liberdade. O que essa sua liberdade pode causar, inclusive para você mesmo, é outra história. Né? Assim, não vamos dizer, tem o sistema. Não, é o que isso vai gerar para você. Acho que fica muito claro aqui, nessa movimentação, o cara que foi lá se sentindo no direito de ou vou criticar, vou comemorar a morte do guru do bolsonarismo, me parece um pensamento, não só um pensamento abjeto, com o meu juízo de valor. Eu acho que fica muito claro que esse pensamento acaba que favorece um outro lado, que esteja melhor alimentado de redes, que esteja melhor equacionado, e foi o que a gente viu. Ataques difusos geraram defesas organizadas. Não me pareceu, no ponto final, que tenha sido interessante você, que comemorou, que teve júbilo da morte do Olavo de Carvalho, de pontos finais para a desconstrução do que quem comemorou isso julga do bolsonarismo. Eu não consegui ter esse tipo de leitura que as redes apresentaram, e quando no final ele tem esse decreto do luto oficial, que ele não havia se manifestado em outros momentos, novamente vem para o controle da pauta, para o controle das redes, discutirem o luto oficial decretado pelo Bolsonaro. Aí você fala, mas ele não decretou para fulano. Mas você está sendo criticando este determinado luto? Ou seja, até nisso é uma forma de não ter forma de lidar com redes, que não é uma coisa muito fácil. Agora, Guto, você salientou um ponto, né, que foge um pouco, evidentemente, do Fla-Flu, que é esse ponto da organização. Mais uma vez fica clara que há uma organização hoje, eu digo organização de um ponto de vista positivo, para quem defende as ações do governo Bolsonaro. Né? O presidente Bolsonaro, lá atrás, conseguiu muito difundir suas ideias por meio de WhatsApp, por meio das redes. Ele mesmo se vangloria disso, né? Ter sido um fora, digamos assim, do horário político obrigatório. O Alckmin tinha muito tempo no horário político obrigatório, nem para o segundo turno foi, estou falando da eleição passada, né? Essa organização fica ainda mais evidente em eventos como esse, e isso também pode ser um futuro do que a gente vai ver nas eleições, é um indicativo positivo, digamos assim, da força, estou falando exatamente com a visão bolsonarista, tá? É algo que a gente vai acompanhar de uma forma muito clara agora, já vem acompanhando, mas enfim, nas eleições que estão chegando. Já está, Carla, Barão, ouvintes, a gente já vem acompanhando isso. Eu até postei brincando, a quantidade de fake pedindo amizade que você, se tiver em rede social como o Facebook, isso daí, meu amigo, você pode ter certeza que é eleição chegando, você começa a ter, ou seja, isso já existe. Já existe organização e já existe um lado que está no poder. Ou seja, mas que se comporta como se não tivesse. Barão, eu vou te dar um dos exemplos mais claros. Cada ataque que você ao STF, por exemplo, na bolha bolsonarista, quando sai uma manchete de STF tenta enquadrar Bolsonaro, isso parece que quando o jornal publicou é uma matéria de oposição. Isso dentro das redes circula, lá, estão tentando segurar mesmo o presidente, ou Bolsonaro refém do Centrão. Você acha que é uma perda de peso político. Para alguém que se orgulha de ser outsider, cada matéria que vilania o Centrão acaba que dá uma força para o Bolsonaro em redes. Ou seja, tem que sentar o pessoal que estiver cuidando para compreender isso se vocês estão querendo fazer oposição. Repito, não sou guru de oposição, não sou guru de situação, analiso o que vejo de redes. Vejo um lado mais bem organizado, agora com mais vontade, com digamos assim, com mais coerência
no que estão querendo, por mais incoerente que você ache. Mas movimentação de rede, fica muito claro isso, Barão. Assim, é impressionante, e acho que esse obituário do Olavo serve para a gente entender isso, como foi oferecido o ataque da oposição, a morte do Olavo, foi oferecido de brinde para quê? Para uma comunhão do outro lado de celebrar e de mostrar, estamos numa guerra cultural, estamos num ambiente contaminado, olha o ódio do bem, ou seja, acabou que serviu para dar mais controle da pauta e dar uma força para o presidente Bolsonaro. A gente tem que começar, se você quer fazer oposição através de redes, acho que as pessoas têm que começar a fazer uma leitura um pouco mais, digamos assim, mais na frente e mais, digamos, menos imediatista. Muito bem, o Guto Graça volta na próxima semana analisando o que vai acontecer, o que está acontecendo nas redes, né? E nesse ano de eleição, rapaz, o que o Guto vai participar aqui da programação vai ser muito importante. Grande abraço para você, Guto, até a próxima. Tamo junto, grande abraço, beijo para todos vocês. Tchau, tchau.